Olá, pessoal de casa, estão me ouvindo? Sim, Visualizando a minha tela? sim. Tá bom, obrigado. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade. Na última aula, nós terminamos falando sobre um grupo de células que são os linfócitos. Então, nós daremos continuidade hoje falando aqui desse grupo de células que são elementos constituintes do sistema imunológico. Então, nós estamos falando aqui sobre as células para conhecê-las morfologicamente, para conhecê-las funcionalmente, para saber a sua localização. Nós temos reforçado isso lá na prática, mostrando para vocês os esfregaços sanguíneos, mostrando as células. Já iniciamos na aula passada um exercício para a gente aprender a ver a aplicabilidade disso que a gente está vendo aqui no dia a dia de vocês, dentro da área específica de vocês. E hoje nós daremos continuidade aqui falando desse grupo, que são os linfócitos. Os linfócitos, eles são um grupo de células do sistema imunológico que tem o papel principal de fazer uma vigilância específica. E quando eu digo vigilância específica, eu quero dizer que essa célula ela tem um papel muito bem definido em relação aos antígenos. Porque quando nós vimos, por exemplo, as células fagocíticas, nós chegamos a comentar com vocês que elas não escolhem, elas não são específicas para determinado antígeno. Todo e qualquer antígeno que uma célula fagocítica encontre e ela reconheça, ela vai fagocitar e vai processar, e vai apresentar as partes que forem estranhas para que seja montada uma resposta imunológica. Os linfócitos, quando eu digo que eles fazem vigilância específica, é porque eles só conseguem reconhecer coisas especificamente. E nós vamos ver isso daqui. Então, quando o macrófago apresenta, ele apresenta para uma subpopulação de linfócitos. Então, é aquela subpopulação que vai fazer aquele trabalho específico de reconhecimento e montagem da resposta imunológica. Eu tenho outras subpopulações de linfócitos que fazem vigilância específica de células que perderam a sua capacidade replicativa, como as células de câncer, por exemplo, ou as células infectadas com vírus. Então, é uma outra subpopulação de linfócitos que reconhece essas células e destrói, elimina essas células. Então, quando eu quero dizer vigilância específica, é porque ele tem uma função dentro do sistema imunológico muito bem definida. Nós temos uma outra subpopulação de linfócitos, vamos falar, que é o linfócito B. Ele tem também uma função específica, que é fazer o quê? Produção de anticorpos. Então é por isso que quando a gente conversa de linfócitos, nós vamos ver que ele tem uma vigilância específica, e essa vigilância específica ela se dá através de mecanismos complexos, ou seja, ligação com receptores específicos, e a sinalização ou ativação através de citocinas também muito bem definidas. E no final disso tudo, após ele fazer essa vigilância, essa funcionalidade específica, utilizando esses mecanismos complexos, essa comunicação específica, eles também produzirão o que a gente chama de linfócitos de memória. Então, algo importante que nós vamos ver aqui dentro do sistema imunológico é que eles guardam memória. E o que a gente pode entender por memória? Memória significa guardar uma informação. E esta informação, ela pode ser a presença da célula em si. Então, eu vou produzir uma subpopulação de linfócitos e deixá-los circulante nos meus líquidos corpóreos. Isso é uma memória, porque como nós vimos, ele tem vigilância específica. Então, quando eu crio, produzo uma população de linfócitos com uma funcionalidade específica, com isso eu guardo uma memória. Então é como se eu criasse um exército ou um pelotão que reconhecesse especificamente aquele inimigo. Então, com isso eu faço o quê? Guardo memória. Outra forma de guardar memória aqui no sistema imunológico é, primeiro, produzindo subpopulações e deixando elas circulantes. Segundo, o linfócito B guarda memória deixando um anticorpo dos quais ele produziu na superfície da sua célula, como se fosse uma antena, né? Então aquele anticorpo fica ligado e quando esse linfócito B entrar em contato por uma segunda vez com esse antígeno,
ele já consegue ser estimulado diretamente pelo antígeno. E aí ele vai produzir anticorpos imediatamente. Nós não podemos esquecer que a produção de anticorpos numa resposta primária, ela leva tempo. E ela leva tempo porque tem vários passos de processamento da montagem da resposta imunológica. Como nós já chegamos a comentar aqui, a montagem de uma resposta imunológica, ela se dá com o reconhecimento do antígeno pelas células fagocíticas, é uma via, tá? Uma via de montagem de resposta. O reconhecimento do antígeno pela célula fagocítica, a fagocitose, o processamento, a apresentação do antígeno para o linfócito TCD4, que é um dos linfócitos que nós vamos falar. Esse linfócito TCD4 produzirá citocinas para estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Então, seria essa sequência de eventos que eu falei para vocês, uma resposta imunológica. Só que até a produção lá no final dos anticorpos leva tempo. Então, vou levar aí 7, 14, 15 dias para produzir esses anticorpos. Isto eu estou falando numa resposta primária, no primeiro contato com o antígeno. No segundo contato com este antígeno, eu já tenho memória, como eu falei para vocês. Então, eu já tenho subpopulações de linfócitos que conseguem reconhecê-lo especificamente. Eu já tenho, na verdade não é reconhecer, essas subpopulações, elas já estão prontas para entrar em ação assim que elas forem sinalizadas. Eu não preciso recrutar, maturar para depois, não. Eu já tenho elas montadas, prontas lá. E aí basta uma sinalização daquelas células iniciais, como uma célula fagocítica, que essa subpopulação entre em ação. Então, a resposta secundária, devido nós produzirmos memória, sistema imunológico produzir memória, é muito mais rápida. A produção de anticorpos, ela também já pode ser imediatamente. Eu tenho alguns antígenos que estimulam diretamente o linfócito B. Na resposta secundária, quando este antígeno já é conhecido pelo meu sistema. Então, muitas das vezes, esse anticorpo na superfície do linfócito B, quando ele entra em contato com o antígeno, isto é suficiente para estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Então, numa resposta secundária, a produção de anticorpos ela é muito mais rápida, é muito mais eficiente, porque eu não vou precisar todo esse tempo para fazer a adaptação, tá certo? Então, quando eu digo em memória, eles guardam essa informação, é uma forma de guardar memória, tá? Nós vamos ver isso depois, como é que funciona. Os linfócitos T, especificamente, nós já vimos lá no esfregaço sanguíneo, é uma célula pequena, né? Aqui ela está aparecendo grande porque ela está amplificada, né? Olha as hemácias aqui. Então, aqui amplifiquei bastante para mostrar uma característica. Célula pequena, bem redonda, presença de núcleo que toma conta de quase todo o citoplasma. E essas células, elas têm uma característica específica. Até o momento, eu só tenho falado para vocês da morfologia da célula, da morfologia do núcleo da célula. Mas todas essas células que nós conversamos, elas têm receptores específicos, que são essas moléculas que estão na superfície da célula. E uma molécula que dá identidade especificamente para o linfócito T é um receptor chamado TCR, ou receptor de célula T. Todo linfócito terá este receptor. Ele ganhará esse receptor lá no órgão linfóide principal, que é o timo, que também nós vamos conversar sobre isso. Tá? Então, qual é a característica do linfócito? O linfócito é uma célula pequena, núcleo toma conta de quase todo o citoplasma, e ele tem necessariamente um receptor de célula T. Então, o nome já diz, né? Receptor de célula T. É isto que dá a característica, a identidade para ele ser um linfócito T. A função dele na imunidade específica, como nós vimos, este receptor ele ganha lá no timo. Quando eu digo que o linfócito T amadurece no timo, é porque lá no timo que ele vai ganhar esses receptores. É lá que esses receptores serão expressos. Por isso que eu digo que ele amadurece no timo. E essas subpopulações que eu tenho falado para vocês de linfócito, elas diferenciam-se quanto a outros receptores que ele ganha. Então, por exemplo, se além do TCR
ele tiver um receptor chamado CD8, eu terei um linfócito TCD8. E aí, quando ele é um linfócito TCD8, ele é uma célula citotóxica. Então, é um linfócito que tem a funcionalidade de matar outras células, de forma organizada. E ele não vai matar as nossas células, ele vai matar células estranhas, células exógenas, ou células do nosso corpo que perderam a sua funcionalidade, como, por exemplo, as células neoplásicas. Ou células do nosso corpo infectado por um micro-organismo, como um vírus, por exemplo. E aí ele se liga através desses receptores, ó, e ele vai reconhecer que aquela célula ali está alterada. E aí a função dele aqui não é mais fagocitose, como nós vimos, é degranular. Ele é citotóxico porque ele tem grânulos no seu citoplasma e ele lança essas substâncias e essas substâncias destruirão aquela célula. Então vejam, dependendo dos tipos de receptores que eu tenho na superfície do linfócito T, ele vai ganhar uma funcionalidade específica. Então vamos só recapitular aqui, ó. Então o linfócito T vai ter um TCR, e se ele tiver um CD8, ele será uma célula citotóxica, ganhando a função de citotóxica. Se ele tiver o TCR, na verdade todos os linfócitos vão ter o TCR, tá? Então vamos esquecer aqui o TCR. Se ele tiver mais um CD4, ele será um linfócito auxiliar. Então, linfócito auxiliar, linfócito helper, essas denominações que vocês encontram lá no livro, linfócito que orquestra a resposta imunológica, como eu falei para vocês. É este linfócito que recebe a sinalização do macrófago. Lembra do macrófago? Que fagocitou, que processou e que apresenta na superfície aquele antígeno. Então vamos lá, ó. Meu antígeno, fagocitado por um macrófago, processado. Uma parte desse antígeno processado, ele apresenta lá na superfície. Isto significa apresentação de antígeno. Este linfócito que a gente está falando, que é o CD4, o que é que ele fará? Através do seu receptor TCR e CD4, ele se encaixa aqui, ó, porque este antígeno ele é apresentado através de um receptor do macrófago, tá? Então é um receptor do macrófago que vai apresentar esse antígeno. O receptor do linfócito CD4 se liga nesse receptor, ó, e ao se ligar, ele reconhece que isto que está sendo apresentado não é próprio. Lembra? Eu falei que é especificamente. Então, ele se liga especificamente naquele receptor. Tanto que o linfócito pode estar no meio de uma grande quantidade de antígenos, não acontecerá nada. Por quê? Porque ele tem função específica. Ele tem que ser sinalizado. Senão, ele não responderá. Senão, ele não cumprirá a sua função. Então, após ser apresentado o CD4, se liga. Esta ligação tem toda uma sinalização química, ativação de genes específicos, e ele produzirá citocinas para várias funções na célula. Quais seriam essas funções? Para produzir outros linfócitos, porque ele precisa de ajuda, para induzir a formação de outras subpopulações de linfócitos, para induzir o linfócito B a produzir anticorpos. Então, entende por que é ele que é o orquestrador da resposta imunológica? Porque esta sinalização que ele recebe é ele que agora estimula os outros elementos a cumprirem a sua função. Se não tiver essa estimulação, se este linfócito TCD4 não for estimulado, não tem montagem de resposta imunológica adequada. Sabe onde acontece isso? Nas imunodeficiências. O vírus HIV, ele infecta esta célula aqui, ó, o linfócito TCD4. E aí vamos voltar para a nossa historinha. O macrófago fagocitou o antígeno, processou, apresentou, mas agora eu não tenho linfócito TCD4 suficiente para reconhecer isso e montar uma resposta imunológica. Então esse vírus, ele ataca o linfócito orquestrador da montagem da resposta imunológica. É por isso que no final das contas nós teremos o que a gente chama de imunodeficiência, que nada mais é do que uma resposta imunológica insuficiente, inadequada. Então entendo a importância desta célula aqui. Na verdade,
deste linfócito aqui que a gente está conversando. Todos têm a sua importância, mas esse orquestrador aqui, e devido à questão do vírus HIV, a gente tem essa questão da produção da imunodeficiência. Alguém quer perguntar? Então vamos lá. Então nós já conhecemos agora então dois tipos, né, duas subpopulações de linfócitos. O CD8, que é o citotóxico, o CD4, que é o auxiliar. Nós temos também a natural killer, que terá um receptor também, né, terá o PCR, mas terá um receptor específico, e ela ganhará essa função, essa denominação que é natural killer, ou seja, ela é uma assassina profissional, ela é uma assassina natural. A funcionalidade dela é matar outras células. Só que células que não são próprias. Então, entrou um micro-organismo, é uma célula estranha. Ela pode agir? Pode destruir. A minha célula está infectada por um vírus ou qualquer outro micro-organismo intracelular, ela também vai entrar em ação e destruir essa célula. Quando em um determinado momento eu falei para vocês que o sistema imunológico também causa danos, é disso aqui que eu estou falando para vocês. Porque imagina agora esta célula infectada por um vírus, a célula do colo do útero infectada pelo vírus HPV. Eu pergunto, essas células, elas não vão sinalizar que estão infectadas? Vão. Quem vai destruí-la? Qual é o mecanismo de eliminação dessas células? Uma dessas células aqui, a natural killer, a citotóxica, é ela que vão destruir essa célula. Aí eu pergunto, se eu como citotóxica ou natural killer, estou destruindo a célula do colo do útero, eu estou causando dano tecidual ou não? Estou. Agora vamos jogar isso aqui para dentro da nossa área. Então, você ter o HPV significa que ele vai infectar aquelas células específicas do colo do útero. E aí, no decorrer do tempo, o que vai acontecer? Essas células vão entrar e vão destruindo essas células. Quanto mais tempo eu persistir com esse vírus infectando essas células, o que vai acontecer? Mais dano tecidual. E aí, quando eu fico isso por muito tempo, eu tenho um dano tão significativo naquele tecido, naquela mucosa, que daqui a pouco essas minhas células podem perder o seu controle replicativo. Não só por esta resposta imunológica, mas também pelo próprio vírus que induz essa célula a perder o seu controle replicativo. E aí, no final, eu tenho um câncer. Dentro da área de vocês, o que é que vocês vão ver? Quando for fazer um exame, eu não sei se é essa denominação, era o antigo Papa Nicolau, o exame, como é que chama atualmente? Preventivo, né? Aí você vai fazer lá, são essas coisas que você visualiza. Primeiro você visualiza como está o colo do útero, vê se tem alguma lesão. Você coleta células de lá com uma espátula de madeira, ó. Tira essa célula. E essa célula aqui vai ver se está alterada ou não. Tá? Então, essas lesões, e isso acontece muito. Então, você, muitas das vezes, vê lesões iniciais, né? Eu acho que tem até um termo, NIC1, NIC2, NIC3. Né? Depois dê uma olhada nisso, para vocês já aproveitarem e ir aprofundando. Isso vocês vão ver em algum momento aí. Tá? Então, dependendo da extensão da lesão ou da quantidade da lesão, você dá uma classificação para aquilo. Porque a partir de lesões muito significativas, a propensão a câncer é muito grande. Tá bom? Então, vejam a imunologia se fazendo presente dentro da área de vocês. Então, para que, professor, que eu preciso conhecer um linfócito? Para isso. Para saber que esses linfócitos citotóxicos que estão causando dano, por exemplo, nessa situação que nós apresentamos. É para saber que os granulócitos que nós vimos lá são as células do sistema imunológico que estão envolvidos em alergias, promovendo edema de glote, que nós já conversamos aqui. Tá? Então, é sob esta perspectiva que eu quero que vocês olhem aqui a imunologia e essas células que nós estamos conversando. Nós temos outras populações, né? Na verdade, aqui eu trouxe algumas populações de linfócitos T, mas nós temos diversas delas e cada vez mais vão se descobrindo. Então, muitas das vezes você vai ver linfócito TH17, né? Quando vocês forem ler a bibliografia que foi passada para vocês, vocês vão ver que tem outras subpopulações de linfócitos. Mas é lógico, e aí como é que eu vou aprender isso? Você tem que ver
qual a funcionalidade dentro do sistema imunológico dessas outras subpopulações. Então, nós temos o de memória, como eu falei para vocês. Então, o que é um linfócito de memória? É aquele que guarda lá, né? É uma subpopulação de linfócitos que tem um determinado receptor na superfície, como o CD45. Nós temos os linfócitos reguladores, porque, como eu acabei de falar para vocês aqui, a resposta imunológica exacerbada, ela promove dano tecidual. Então, eu tenho que ter uma população de células que regule, olha, tá bom, chega, pare de funcionar, pare de agir. Isso a gente chama, esses linfócitos que regulam, a gente chama de linfócitos reguladores. A regulação não é parar, a regulação, como nós já vimos, é comunicando, é produzir, então, esses linfócitos reguladores, eles produzem substâncias que inibem esses outros linfócitos. E assim ele consegue regular. Então, quando tem uma população muito grande ou uma resposta muito exacerbada, essas populações agora são estimuladas a produzir substâncias para regular, para diminuir, para deixar no basal aquela resposta imunológica. Isso é importante, tá? É lógico que isso nós fomos descobrindo aos poucos, no decorrer do tempo, com os estudos que esses linfócitos existiam. Mas hoje, nós temos a percepção do quão é importante isso aqui para o entendimento da imunologia. Então, esses são os linfócitos T. O outro grupo de linfócitos é o linfócito B. O linfócito B, ele também tem a mesma morfologia do linfócito T. Então, quando eu olhar lá no esfregaço sanguíneo, eu não consigo distinguir o que é um linfócito T e o que é o linfócito B. Lá no esfregaço sanguíneo, eu só posso dizer, é um linfócito. Agora, se eu tivesse a capacidade de verificar os receptores na superfície, aí eu posso dizer, olha, esses receptores são peculiares do linfócito B. Esses receptores presentes na célula são peculiares do linfócito T. E eu tenho como fazer isso, fazendo marcações desses receptores aqui da superfície. É assim que a gente caracteriza essas células. É assim que a gente estuda dentro da área da pesquisa essas células, separando populações que tenham receptores característicos do linfócito B. Função desse linfócito: ele participa da resposta humoral, e olha aqui que é um primeiro termo, é o primeiro momento que surge humoral. Humoral vem de humor. Humor vem de líquido, né? Humor vítreo. Já ouviram falar do olho? O humor vítreo é um líquido que tem dentro do seu olho. Então, aqui no caso, quando eu digo resposta humoral, é resposta relacionada a elementos presentes nos nossos líquidos corpóreos. Sangue, linfa, principalmente sangue. Mas ele vai estar presente em todos os líquidos corpóreos. Então, por isso que eu digo que o linfócito B tem função na resposta humoral, porque é ele que produzirá os anticorpos. E onde é que ficará os anticorpos após serem produzidos por esse linfócito? Circulando nos nossos líquidos corpóreos. Um grande exemplo disso, para tornar mais palpável, é que quando nós queremos fazer uma sorologia ou verificar se determinado indivíduo tem anticorpos para um determinado micro-organismo ou patógeno, qual é a amostra biológica que eu coleto para verificar se tem ou não anticorpos? Sangue. Então, significa que o quê? O linfócito B ele participa da resposta humoral. Veja, eu não estou falando da célula, eu estou falando do que ela produz, que são os anticorpos. O linfócito B, ele será encontrado em diversas partes. Ele será encontrado na corrente sanguínea, no nosso esfregaço sanguíneo. Ele será encontrado nos tecidos, na mucosa principalmente. Ele será encontrado ancorado em órgãos linfóides, nas portas de entrada do nosso trato respiratório, aqui no nosso linfonodo. Então, a célula linfócito, ela estará em diversos locais. O produto, ou seja, o que ela fabrica, o que ela produz, os anticorpos, eles estarão circulando no nosso líquidos corpóreos. A função dele é a síntese de anticorpos, né, por uma população específica de linfócitos B chamado plasmócitos, tá? Então, veja, eu tenho linfócito de memória, mesmo dentro do linfócito B, eu tenho subpopulações. Então, por exemplo,
Linfócito B de memória é uma população. Linfócito B produtor de anticorpos são os plasmócitos. Tá? Eu tenho também subpopulações. Esses linfócitos B, eles também podem criar memória. Então, o que é criar memória? É isso aqui, ó. É esta imagem que a gente está vendo, ó. Um linfócito B que já foi estimulado a produzir anticorpos e produziu, e lançou essas moléculas, esses anticorpos, nos nossos líquidos corpóreos. Mas alguns desses anticorpos ela deixa preso na membrana, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui anticorpos presos na membrana do linfócito B. Isto é uma subpopulação de linfócito de memória. O que é que vai fazer? Vai ficar circulando. Ele tem vida longa, ele persiste por muito tempo na minha corrente sanguínea. Então, essas subpopulações de linfócitos que são produzidas e que são considerados de memória, eles ficarão circulando no nosso corpo por muito tempo. É por isso que quando uma vacina ela tem uma boa eficiência, ela produzirá uma proteção por um longo período. Ou seja, aquela resposta imunológica ela persistirá por muito tempo. Por quê? Porque os elementos produzidos nesta resposta persistirá. Então, o que é que ficará após 10 anos do contato, após 5 anos de contato com antígeno, após 3 anos de contato com antígeno? O que é que ficará de informação? A memória. Os linfócitos de memória, os linfócitos T de memória, os linfócitos B de memória. Quando se entrar em contato novamente com esse micro-organismo, não que as outras coisas não funcionarão, elas continuarão funcionando. Então, quando o micro-organismo entrar por uma segunda vez, eles serão fagocitados novamente, eles serão processados, apresentados, novos anticorpos serão montados, tá? Serão fabricados, mas eu já tenho ali como responder mais abruptamente. E a importância disso é que eu não deixe esse antígeno invadir, avançar, causar dano para o meu tecido, para o meu sistema, que é o sistema humano. E aí, uma resposta secundária, uma resposta que já tem anticorpo, que já tem memória, ela é muito mais eficiente. Então, algumas vacinas que a gente utiliza, febre amarela, por exemplo, eu vacino uma vez e esses elementos de memória persistem por longos períodos, 10 anos, por exemplo. Eu não sei se ainda é assim, porque as coisas também vão se adaptando, tá? Mas quando eu tomei vacina para febre amarela, eu tomava uma dose e depois de 10 anos fazia um reforço. O que significa o reforço? É porque depois de 10 anos, esses elementos de memória também vão diminuindo. E aí o que é que eu faço? Eu estimulo a produzir novamente. E aí eu fico mais um longo período protegido. Nós temos algumas vacinas que nós aplicamos 2, 3 doses, não é isso? Mas depois disso, pronto, está imunizado. Fica aí com esses elementos de memória para o resto da vida. Tá? Então, é através desses linfócitos, de guardar essas memórias, que a gente consegue ficar por um tempo longo protegido contra esse antígeno específico para o qual foi montado essa resposta imunológica. Esses linfócitos B, eles são, além de serem produzidos na medula óssea, eles são maturados lá. Então, quando eles saem da medula óssea, eles saem maduros. Diferente dos linfócitos T, eles saem maturos da medula óssea. E aí eles caem na corrente sanguínea e eles precisam ir lá para o timo para sofrer maturação. Maturação, nós já falamos, é ganhar esses receptores e, através desses receptores, conseguir reconhecer o que é próprio. E tudo que não for próprio, ele vai considerar não próprio, ele vai considerar antígeno e vai atacar, cumprindo dentro da sua especificidade a sua função aqui. Como eu falei para vocês, esse linfócito, a célula em si, ela estará em vários locais. Ela estará lá no tecido linfóide associado à mucosa do intestino, ele estará nas amígdalas, ele estará no baço, ele estará no linfonodo. Então, todos esses elementos, como nós já conversamos, inclusive vimos na aula prática, lá no laboratório de anatomia, ele está distribuído por todo o meu sistema, todo e qualquer elemento do meu sistema imunológico. Certo? Então, aí nós encerramos
a parte das células. Conhecemos a maioria delas, né? Os linfócitos T, linfócitos B, os monócitos, os macrófagos, os mastócitos, os eosinófilos. O que é que eu quero de vocês aqui? Que vocês saibam o que é essa célula, que saibam a sua funcionalidade, que é importante, a sua localização e a aplicabilidade dela dentro da área. Então, nós já estamos treinando lá no nosso primeiro exercício a fazer uma leitura, a identificação dessas células. Nós vimos lá no primeiro momento em que o aumento, a diminuição dessas células tem uma representatividade dentro da clínica do meu paciente e dentro da determinação do que está acontecendo com ele, certo? O outro grupo de elemento do sistema imunológico são os órgãos linfóides, né? Esses órgãos linfóides, como nós já explanamos no início da disciplina, eles estão distribuídos por todo o meu sistema também. Então, a função dele é fazer além de produzir elementos, é fazer também uma vigilância do sistema corporal. E a gente consegue ver aqui, então eu tenho alguns órgãos, né? Por isso que eu digo, órgãos linfóides. Alguns deles se confundindo com outros sistemas, como o sistema ósseo, por exemplo. Aqui dentro do sistema ósseo eu tenho a medula óssea, que é onde são produzidas as células que nós acabamos de conversar. Então, por isso, os ossos, eles são considerados o quê? Um órgão linfóide. A medula óssea é um órgão linfóide. Principalmente dos ossos longos, como o fêmur, ou os ossos chatos, como o da bacia, por exemplo. São principalmente nesses locais que essas células são produzidas. E aí nós temos outros, né? Alguns nós já falamos aqui, nós já chegamos a comentar, olha. Então, os principais, medula óssea, timo. Deixa eu ver outro que nós já falamos aqui. Os linfonodos que nós já falamos, né? Linfonodos, os gânglios linfáticos. E olha como eles são entroncamentos, né? Pontos localizados em áreas específicas. Então, região do pescoço, onde a gente vê as ínguas, né? Que é o linfonodo infartado, as axilas, a região inguinal, a região aqui gastrointestinal ou peritoneal. Então, eu tenho toda uma rede de vigilância e de presença desses órgãos linfóides. E aí nós temos outros, as amígdalas, que é um órgão linfóide, o próprio sistema linfático, porque é através dele que os antígenos serão carreados, serão transportados em direção a esse linfonodo para ser levado para o local onde estão os elementos em abundância do sistema imunológico. Nós acabamos de ver que, por exemplo, as células, os anticorpos, elas se localizam nos órgãos linfóides, pontos de trabalho, vamos dizer. Algumas circulando e vigiando todo o nosso corpo, como os fagócitos, por exemplo, mas nesses órgãos linfóides, elas também ficam ancoradas. Então, se eu fizer um corte histológico de um linfonodo, lá eu posso ver todos os elementos do sistema imunológico. Lá eu vou ter linfócito B, linfócito T, macrófago, natural. Vou ter uma diversidade de células ancoradas aí. É por isso que um antígeno, ao cair, ao entrar no meu corpo e ao cair, por exemplo, num líquido corpóreo, ele acaba sendo levado para essas regiões. Ao encontro, né? Como se fosse uma delegacia em determinado momento, eu falei para vocês. Leva para aquele ponto onde eu tenho muitos elementos. Os elementos agora entrarão em ação aí para destruí-lo. E é por isso que quando há o carreamento de muito antígeno para um órgão linfóide como um gânglio linfático, por exemplo, há um infartamento, há um aumento, né? Ponha muita gente dentro de um ambiente e vê o quanto você vai... se tiver uma elasticidade, ele aumenta. Então, esse aumento desse gânglio linfático, ele se dá pelo carreamento, pelo transporte de muitos antígenos para esse ambiente. E aí nós temos outros, o baço, placa de Pey, os órgãos linfóides associados à mucosa, né? Então, ele tem aqui trato respiratório, geniturinário, gastrointestinal. A partir desse momento, nós já conversamos muito sobre isso, então não nos prenderemos muito aqui. Então, o primeiro deles é a medula óssea. Nós já sabemos que aqui por que ele é o órgão linfóide primário, que a gente chama? Porque aqui que
ele tem uma significância, uma importância maior dentro do sistema imunológico, porque a medula óssea que fará a produção das células sanguíneas. E a diferenciação ou maturação de quem? Do linfócito B que nós falamos. Então, daqui da medula óssea sairão todas as células do sistema imunológico, as células sanguíneas com plaquetas e hemácias. Algumas sairão imaturas, outras sairão maduras, como, por exemplo, o linfócito B. Ele já sairá maduro. Outros não. O linfócito T, por exemplo, ele sairá imaturo e ele precisa ir lá para o timo para poder sofrer maturação. Quando eu falo de maturação, não significa de envelhecimento nem de crescimento. Significa identidade, funcionalidade. Então, quando eu digo que uma célula é madura, é que ela já tem todo o seu arcabouço de moléculas de superfície definido e já tem funcionalidade definida. Então, o linfócito B já sai muito bem definido com a sua função, que nós vimos aqui é qual? Principal delas, produção de anticorpos. Os linfócitos T, todos sairão sem função. Lá no timo, é que eles ganharão a identidade. Aí eles passarão a ser linfócito TCD8, TCD4, natural killer, auxiliar. É lá que ele ganhará essa funcionalidade. Tá? A medula óssea, nós já vimos que é aqui que é produzido, né, onde tem as células progenitoras ou células-mãe, que receberá um estímulo, uma sinalização química específica, e aí produzirá subpopulações de células até formar as células que nós conversamos. O outro órgão linfóide é o timo, que é o segundo órgão linfóide primário ou central, como queira chamar. O timo é um órgão localizado nessa região aqui próxima ao externo, nas crianças um pouco mais desenvolvidos, no adulto um pouco mais atrofiado. Então, ele não participa diretamente da reação imunológica. Então, a função dele é só um ambiente para maturar essas células. É como se eu colocasse na escola essas células e ela fosse aprender agora o que deve aprender. No caso dos linfócitos, aprender a reconhecer o que é próprio e não próprio. Esta é a funcionalidade do timo. Lá nesse microambiente que ocorrerá a maturação da célula T, então vejam só, como ele chegará aí? Ó? Ele sai, vamos acompanhar o caminho do linfócito T. Ele sairá da medula óssea imaturo, concorda comigo? Depois da medula óssea ele vai para onde? Para o sangue. O sangue circula por todo o corpo? Sim ou não? Sim. Ele vai circular aqui no timo também? Vai. Então, quando esse linfócito passar no timo, é nesse local que ele vai entrar em contato com as células do timo. E ao entrar em contato, na verdade, ele vai receber... Quando eu digo microambiente, é porque aqui no timo tem condições especiais, inclusive de produção de determinadas substâncias. E essas substâncias estimularão este linfócito a produzir receptores. E esses receptores agora, formados, vão se ligar nas células desse microambiente, do próprio timo, que vocês vão de concordar comigo, que se é um órgão do meu corpo, é um órgão próprio. Então, quando ele se liga nas células do timo, ele passa, nesse momento, a ganhar a funcionalidade dele, a reconhecer o que é próprio e não é próprio. Então, como é que ele... Parece complicado, mas não é. Então, imagina que a minha mão agora é uma célula, é o microambiente aqui do timo. E essa minha outra mão é o linfócito imaturo, que saiu lá da medula óssea e agora passou para cá. Quando ele chegar nesse ambiente aqui, o meu linfócito vai receber alguns estímulos a expressar receptores na superfície. Esses receptores, eles irão se encaixar nos receptores da própria célula do timo que já existe. Toda célula do nosso corpo tem receptor. Toda célula tem uma identidade. Então, por exemplo, uma célula do meu fígado tem receptores específicos do hepatócito.
A minha célula cardíaca, receptores específicos de célula cardíaca. As minhas células do timo, receptores específicos de células do timo. Então, agora o linfócito ganhou um receptor, e quando ele entra em contato com o receptor da célula do timo, aí eu pergunto, esse receptor é próprio ou não próprio? É da célula do timo, do meu corpo, é próprio. Ele ganhou porque ele está no ambiente, expressou agora um receptor, que são aqueles que nós vimos, TCD4, TCD8. Então ele se liga aqui nesse receptor. Quando ele se liga e é estimulado a desligar rápido, ele passou a reconhecer aquilo como próprio. Ó, ligou, reconheceu como próprio, se desliga. Ele sofreu uma aprendizagem. Esse linfócito, ele acabou de aprender a reconhecer o que é uma célula própria. Os linfócitos que chegaram na medula óssea se ligaram com muita afinidade, né? Se ligaram com muita afinidade. E agora essa ligação com muita afinidade pode fazer com que ele ataque aquela célula. E quando ele faz isso, quando ele liga com muita afinidade, o que acontece? Ele é convidado a sofrer morte celular, porque ele não serve para o meu corpo, porque ele está reconhecendo o que é próprio. Só sai da medula, só sai do timo quem aprende a reconhecer o que é próprio. Quem reconhece com muita afinidade, ou seja, passa a atacar o que é próprio, ele é estimulado a sofrer a apoptose, que é uma morte celular programada. Nós vamos ainda, eu só estou adiantando um pouquinho já para vocês terem, experimentarem um pouquinho de como é que ele sofre essa aprendizagem. Mas nós teremos um ponto da aula posteriores, nós falaremos sobre isso. Tá? Então vamos lá de novo. Ganhou o receptor, ligou, aprendeu, desligou, ou seja, não ligou com tanta afinidade, já sabe o que aquilo é próprio. E agora quando ele for para o sangue, toda vez que ele se ligar nos receptores, eu estou falando de um único receptor, tá? O contato lá é diverso, é múltiplo. E toda vez que ele aprendeu a não atacar o que é próprio, ele vai para a corrente sanguínea. E agora toda e qualquer célula que ele se ligar, ele vai reconhecer que aquilo é próprio. Ele se desliga, ele não ataca. Nós vimos o CD8, quando ele se liga e vê que aquilo é estranho, o que é que ele faz? Degranula, mata. Natural Killer faz isso. Mas lá, Natural Killer aprendeu. Não, opa, isso aqui é próprio, eu me desligo. O CD8 faz isso todo o tempo. Ele se liga nas células do nosso corpo, liga, a vigilância dele, a forma de trabalhar dele é essa, é ligação, ó. Ele liga próprio. Ligou próprio, continua ligando. No momento em que ele liga e vê um receptor diferente, o que é que ele faz? Ataca e destrói. Tá? Essa funcionalidade. Os que não aprendem já morrem lá no timo, nem saem desse órgão linfóide que a gente está falando aqui, nem migram mais para a corrente sanguínea. Tá? Então vejam, tem que aprender, tem que sofrer aprendizagem do que é próprio ou não próprio, senão não vai para o seu posto de trabalho. A maturação do linfócito T, como eu acabei de mostrar para vocês, acontece entre esta molécula de superfície que ele adquire e a ligação com o tecido do próprio timo, ganhando a sua funcionalidade. Então vamos lá, vamos recapitular novamente. O linfócito T sai imaturo da medula óssea, cai na corrente sanguínea, é transportado para o microambiente do timo. Lá no timo, ele passa a ganhar moléculas. Qual é a molécula, primeira molécula que ele vai ganhar lá no timo? O linfócito T. Qual é? Vou voltar aqui. Vamos lá, pessoal de casa. Qual é o primeiro receptor que necessariamente o linfócito T tem que ter? O TCR, ó. É o primeiro receptor que ele ganha lá no timo, é o TCR. Todo linfócito vai ter TCR. Depois, outros estímulos serão recebidos e ele ganhará um desses receptores. Se ele ganhar o receptor CD8, ele será um citotóxico, um CD4 auxiliar, natural killer, CD45 de memória,
células reguladoras, tá? Então, é essa aqui a função do timo, porque é chamado de um órgão principal, porque este ambiente de aprendizagem é importantíssimo para reconhecer o que é próprio e não é próprio, para não atacar o que é o meu próprio sistema. Esses são os dois principais, medula óssea e timo. Na verdade, não é os principais, é os primários ou os centrais, os que têm assim uma maior representatividade. Mas nós temos os linfonodos, que também nós já conversamos aqui. Eles estão localizados na junção do trajeto linfático principal. Ó. Isso aqui são vasos linfáticos. E aqui nesses entroncamentos, nessas junções do sistema linfático, é onde esses linfonodos se farão presentes. E eu tenho uma rede deles, né? Aqui a imagem ilustra muito bem isso aqui, ó. Eu tenho meu sistema linfático, que são essas redes que fazem circular o meu líquido corpóreo no tecido, né? E aí eu tenho esses entroncamentos aqui. Então vejam só, se cai um antígeno, se entra um antígeno no meu sistema, o que é que pode acontecer? Ele vai ser levado para esses ambientes. As mulheres que fazem um procedimento estético chamado drenagem linfática, já fizeram ou já viram alguém fazer, ou comentar pelo menos? O que é que faz? A esteticista faz uma pressão mecânica, né? Com a mão, com um bambu, enfim, uma diversidade de coisas que ela utiliza lá. Com qual objetivo? Tirar o líquido do tecido. Então, com aquela pressão, ela faz o quê? Ela tira o líquido do tecido e para onde é que vai? Desaparece, evapora? Não. Drena para a corrente sanguínea. O sistema linfático ele tem comunicação com o sistema circulatório. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que quando um micro-organismo cai num líquido corpóreo, cai no meu sistema linfático, ele tem propensão de estar na corrente sanguínea. Então, quando eu tenho uma erisipela, por exemplo, eu fico preocupado, porque a erisipela tem um agente etiológico que pode ser um micro-organismo. E a erisipela nada mais é do que o infartamento ou a disfuncionalidade desse sistema linfático. Por isso que fica a perna edemaciada, e aí começa o processo inflamatório, edema, hiperemia. E se tiver um micro-organismo ali, o que é que vai acontecer? Esse micro-organismo pode passar para corrente sanguínea, tá? Isso seria uma patologia. Quando esse sistema está funcionando adequadamente, ao micro-organismo, ao cair no meu sistema linfático, ele é levado, drenado para esses linfonodos. Que, como eu falei para vocês, o que é que tem nesse linfonodo? Todos os elementos do sistema imunológico. E agora esse antígeno, ele pode ali ser eliminado com facilidade. O infartamento se dá porque tem muito antígeno ali, porque tem muita produção. As células ancoradas aqui, quando forem requisitadas, elas se reproduzirão. E vocês vão de convir comigo que esse ambiente vai aumentar. E é o que a gente chama de infartamento dos gânglios linfáticos, ou das ínguas, como a gente chama popularmente. Então vamos lá, linfonodo localizado na junção do trajeto linfático principal, ó. Então tem um monte de junções aqui para onde serão levados esses antígenos. Eles são chamados como filtro de partículas estranhas, porque vocês vão de convir comigo. Se um antígeno passa pelo linfonodo, o que é que vai acontecer? Se eu tenho um monte de elementos do sistema imunológico lá, ele será reconhecido com facilidade. Então é por isso que eventualmente, no caso de uma erisipela, pode passar para a corrente sanguínea. Mas o meu sistema linfático funcionando, os meus linfonodos funcionando adequadamente, eles serão eliminados com facilidade. Então, o líquido passando com o antígeno aqui, pelo linfonodo, na frente de todos os elementos do sistema imunológico. O que é que eles farão? Cumprirão a sua função principal, que é eliminar aquele antígeno, aquela partícula estranha. Então, de certa forma, funciona como um filtro, ou seja, por aqui não passa, daqui você não passa, aqui você será eliminado.
Os membros superiores, os membros inferiores, principalmente, porque normalmente é o que está mais em contato, né? É o que tem mais probabilidade de estar em contato com o ambiente, de você sofrer uma lesão, de você sofrer uma inserção, onde a quantidade. Hã? Sim, mas existe em outras regiões também, tá? Mas como você está falando, realmente é mais verdade. Nos membros é mais comum isso de acontecer, tá? Então essa região tem vários fatores envolvendo. Então, por exemplo, o membro inferior é mais difícil você drenar líquido para cima, por exemplo, não é mais complicado? Contra a gravidade, por exemplo, é. Então, o acúmulo, se tem um infartamento, por exemplo, ou uma disfuncionalidade do sistema linfático, é lógico que onde é que acumula os líquidos em maior quantidade. Vocês vão ver isso com os pacientes de vocês. Quando não está funcionando adequadamente a minha circulação, né, o meu sistema linfático, o primeiro ponto em que fica o edema são os membros, as partes moles, né? Então, provavelmente tem vários fatores, mas dentre esses, isso daí. Então, um ambiente onde o sistema linfático pode infartar com facilidade, a dificuldade da migração ou da veiculação desse líquido corpóreo, tá? Então, tem uma diversidade de fatores envolvidos aí. Os vasos linfáticos, nós já vimos, eles estão em comunicação com a corrente sanguínea, e aí o grande problema disso. Então, vamos lá. Se o meu sistema linfático não está funcionando adequadamente, eu vou ter um acúmulo ali, os antígenos talvez não sejam levados adequadamente no trajeto e passando pelos linfonodos, que funcionam como esse filtro que eu falei, e a probabilidade de estar na corrente sanguínea é grande. Então, eu fico preocupado quando eu tenho uma erisipela em crianças. É comum muito em crianças, idosos. Eu fico preocupado com isso, porque a probabilidade dele causar uma sepse, caiu na corrente sanguínea, é complicado, porque esse micro-organismo agora pode estar em qualquer parte do meu corpo. Então eu fico logo preocupado, eu tenho que ter uma intervenção, e a gente tem que se preocupar o quanto antes com isso para resolver. Então entrar logo, ir ao médico, entrar com uma medicação, porque é difícil, né? Uma situação bem complicada aí. Então, essa filtração, essa passagem, né, desses antígenos por lá, vão ser reconhecidos não só pelos linfócitos, tá? Como nós vimos aqui, não são só linfócitos que estão presentes aqui no linfonodo, mas todos os elementos do sistema. Tem anticorpo? Tem. Tem linfócito B? Tem. Tem linfócito T? Tem. Tem célula fagocítica? Aqui nesse linfonodo? Tem. Tem uma diversidade de elementos presente aqui, certo? Outro secundário ou periférico é o baço. Então, ele executa diversas funções não imunológicas. E como nós chegamos a conversar em aula prática, eu disse para vocês, o sistema imunológico, ele não é um órgão específico. Vocês estão vendo que ele está misturado, ele está dentro de outros sistemas. Nós acabamos de ver de sistema ósseo, né? Nós acabamos de ver outros órgãos que é onde tem funcionalidade, por exemplo, sistema linfático, tendo uma funcionalidade dentro do sistema imunológico. Alguns órgãos são mais palpáveis, como nós vimos, medula óssea, timo. Outros, como por exemplo o baço, ele não é um órgão imunológico, mas ele tem uma funcionalidade, tem. Ele executa diversas funções não imunológicas, dentre elas, filtração do sangue, a conversão da hemoglobina em bilirrubina, né? É aqui que vai acontecer a destruição das hemácias senescentes que estão velhas na minha corrente sanguínea. Mas por que tu está falando então que ele é um órgão linfóide secundário? Porque aqui dentro do baço eu vou ter a presença de uma diversidade, né, de folículos linfóides, de tecidos linfóides. Então aqui, a gente vê dentro do baço esses tecidos presentes, que é aquele tecido linfóide associado à mucosa que eu falei para vocês. Então eu tenho esses folículos aqui, por isso eu considero o baço também como um órgão linfóide secundário ou periférico. Dentro desse tecido, como nós vimos, eu tenho regiões teciduais
que eu tenho muitos elementos do sistema imunológico ancorado. E aí a gente passa a chamar isso de MALT, que é tecido linfóide associado a mucosas. Né? Mucosas no plural, porque é a mucosa respiratória, é a mucosa gastrointestinal. E olha aí, esses pontos aqui que a seta aponta, são regiões histológicas do tecido de uma mucosa, onde estão esses tecidos linfóides, ou seja, tem muitos elementos do sistema imunológico ancorados. E agora você já tem condições de dizer quais são esses elementos. Todas as células que nós conversamos, anticorpos, nós temos todos os elementos presentes aqui dentro desse tecido linfóide. Esse tecido linfóide, ele está distribuído nas mucosas, sejam elas, e mucosa nós temos diversas no nosso corpo, né? Mucosa gastrointestinal, mucosa respiratória, urogenital, e elas estão sempre próximas, onde? Ao lúmen. Então aqui uma mucosa, olha aí o tecido linfóide associado à mucosa, e este é o lúmen da mucosa. Pode ser do gastrointestinal, como o intestino grosso, por exemplo, tem o lúmen e tem a mucosa. Os alvéolos pulmonares, o pulmão, por exemplo, tem a região do lúmen e tem o tecido. Então, é neste lúmen que os antígenos estarão passando em grande quantidade. Veja só, trato respiratório. O ar que eu respiro é estéril? Não, tem micro-organismo, então é antígeno. Eu barro eles aqui no início com vários fatores, né? Já falei para vocês, muco, espirro, pelos do nariz, anticorpos presentes na minha mucosa. Mas se eles passarem e chegarem no pulmão, eles chegarão onde? No lúmen. E o objetivo deles é invadir o tecido. Aí eu pergunto, vai ser fácil passar por essa barreira? Por esses elementos que estão aqui no tecido linfóide? Não. Não é impossível, porque senão nós não teríamos infecção desses tecidos, tá? Mas na maioria das vezes essa vigilância que é o suficiente para barrar. Então eu barro a invasão do tecido, da mucosa respiratória, eu impeço a invasão a partir do lúmen, do gastrointestinal, eu vou me alimentar, eu vou tomar uma água contaminada, um alimento. Então, os nossos alimentos também não são estéreis, concordam comigo? Quando nós ingerimos partículas que não são do nosso corpo. O próprio alimento não é partícula do nosso corpo. E o que tem neles também. Então eu tomo uma água contaminada com micro-organismo e eles vão estar presentes ali. Eles vão lá para o meu gastrointestinal. Para que região? Para o lúmen. E muitos tentarão invadir. Só que aí é por isso que eu tenho esses tecidos linfóides aqui vigilantes, para que eles não invadam o tecido. E aí eu tenho o esmalte, eu tenho a placa de Pey, que é agregados de linfócitos, célula B, T, macrófagos, né? Fagocitando e apresentando. Então, vamos tentar acompanhar aqui, Vamos imaginar que aqui chegou um antígeno, uma bactéria no lume intestinal. Ela tenta invadir. Quem é que vai entrar em ação aqui? Primeiramente, as células fagocíticas, né? Não são nossa primeira barreira. Se vocês puderem depois ver animações, elas ficam dentro do tecido e elas lançam pseudópodes, para fora, para o lúmen intestinal, e captura essas bactérias aqui. Quando essas bactérias tentam invadir, lá estão elas presentes novamente, não permitindo. Agora nós temos alguns micro-organismos, alguns patógenos, que subverte essa vigilância e acabam causando infecções, como, por exemplo, a salmonela, a shigella. E aí elas invadem esse tecido da mucosa intestinal. E aí elas, ao invadir o tecido, vai ter uma guerra feia aqui, concordam comigo? Porque esses elementos todos ancorados vão entrar em ação. E o que vocês acham que vai acontecer com a mucosa intestinal? Ela vai ser danificada? Vai. E aí eu tenho as repercussões dessa patologia chamada salmonelose. Diarreias, disenterias, né, que é a presença de evacuações contínuas, com muco, com sangue, devido às lesões aqui nesse ambiente. Tá?
Então, não são todos. Na maioria das vezes, eles vencem, mas eu tenho micro-organismo que subverte essa resposta e acabo se instalando, invadindo o tecido e causando esse processo infeccioso. Esses antígenos que são, dependendo do ambiente, por exemplo, gastrointestinal, é muito micro-organismo que tem lá, nas fezes. Só para exagerar aqui, para vocês terem noção, de 1 quilo de fezes, cerca de 400 gramas é só de micro-organismo. Mas onde é que eles ficam? Nas fezes, que fica no lúmen intestinal. A maioria deles nem tenta invadir, né, que é o que a gente considera microbiota, micro-organismos que já estão adaptados ali. Ou quando tenta invadir, são eliminados, como eu falei, pelo macrófago, que diz, opa, aqui não, fique lá no lúmen, eu tolero você no lúmen. Tentou invadir tecido, eu vou atacar e vou destruir. Tá? É assim que funciona. E este embate é contínuo, porque todo momento, do nascimento à nossa morte, nós vamos ter esses micro-organismos presentes aqui. Então, se vocês já conseguiram perceber aqui, o sistema imunológico, ele tolera algumas coisas. É antígeno, tudo que está aqui dentro é antígeno. É bactérias, é vírus, é protozoários, é fungo. Só que ele tolera. Enquanto você estiver no lúmen, você é tolerado. Tentou invadir, eu ataco e vou te destruir. Então, aqui seria uma analogia. Enquanto você estiver no corredor, eu permito que você fique. Tentou invadir a sala de aula, eu vou ter que te colocar para lá para fora, eu vou ter que te eliminar. É assim que funciona aqui. Tá? Então, vejam, isto é no decorrer do processo evolutivo foi acontecendo. Porque se nós formos pela teoria pura aqui, o que foi que eu falei para vocês? Tudo que não faz parte do meu sistema e invadir o meu sistema, o que é que eu vou fazer? Vou atacar e destruir. Mas aqui nós já estamos começando a ver que o sistema imunológico tolera algumas coisas. Tolera os micro-organismos na superfície da minha pele. Quando nós formos estudar microbiologia, nós vamos fazer uma prática que a gente vai fazer a cultura das nossas mãos. Eu vou pôr a minha mão dentro de uma placa e você vai ver a abundância de micro-organismos que crescem lá. Porque olhando a olho nu, não enxergo nada. É uma forma da gente mostrar isso mais visível para vocês. Então, ele vive na superfície da minha pele, da minha mucosa, e aí ele é tolerado. Tentou invadir, ele é atacado, como a gente pode ver aqui. Esses micro-organismos, né, esses líquidos que circulam aqui também nesse tecido, eles estão drenados por linfáticos eferentes para os linfonodos mesentéricos, que fica aqui na região, vou voltar aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui são os linfonodos mesentéricos que eu falei para vocês. Esses antígenos são levados para essa região, são drenados para esse local. Então, toda vez que acontece uma invasão aqui, esse líquido aqui da região gastrointestinal, da mucosa gastrointestinal, é drenada para onde? Para os linfonodos mesentéricos. Que é lá que vai estar também uma abundância de elementos vigiando com a função de eliminar esses antígenos. Certo? Então, até agora nós já falamos das células, já conhecemos algumas delas, já falamos dos linfonodos e vimos a sua localização sistêmica e a sua funcionalidade, né, que é na vigilância. E a gente vai fazer aqui uma pequena revisão do que a gente já viu. Então, vamos lá, ó. A medula óssea é o órgão linfóide onde é produzido, isso nós já vimos, onde é produzido as células do sistema imunológico, hemácias, plaquetas e outras células como hemácias e plaquetas. Nós vimos que as células troncos que estão nessa medula óssea, ou seja, células com capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular, desde que receba o quê? Uma sinalização adequada. Essas células tronco na medula óssea vão sofrer um estímulo e vão produzir essas células. Essas células, ao saírem da medula óssea, para onde é que elas vão? Lá para o timo. Quem é que vai lá para o timo? Linfócito T, que é imaturo.
vai para lá para sofrer a maturação. O linfócito B, ele já é maturado diretamente onde? Na medula óssea. E depois do linfócito T sofrer a maturação, ele vai fazer o quê? Tanto ele quanto o linfócito B vão para o seu ambiente de trabalho, né? Então, para onde é que eles vão? Vão para o linfonodo, vão para o baço, vão para o tecido linfóide associado à mucosa, ficar ancorados nesse local. Eles também ficarão circulantes nos nossos líquidos corpóreos? Sim. Então, uns ficarão ancorados, outros ficarão circulantes. Então, vejam, a entrada e o estabelecimento de um antígeno é complicado dentro do meu sistema, porque por toda e qualquer parte que ele entre, eu vou ter a vigilância. Nós vimos que nós temos as portas de entrada principais, mas nós vimos também as secundárias, né? Pele, a inserção, a quebra de barreira, um corte, uma incisão cirúrgica, um catéter que eu vou inserir ali, é uma quebra dessa barreira, e eu posso estar veiculando esse micro-organismo. Então, em toda e qualquer parte possível da entrada de antígenos, eu vou ter vigilância. Tá? Então, essas células presentes nesses locais específicos, né, linfonodos, baços, tecido linfóide, eles que estão envolvidos no que a gente chama de imunidade celular. Então, quando eu digo imunidade celular, eu estou falando de quem? Dos elementos celulares do sistema imunológico. Então, imunidade celular significa os elementos celulares cumprindo a sua função. Quando eu falo de imunidade humoral, eu estou falando de quem? Dos elementos moleculares, que são quem? Anticorpos e proteínas do complemento. Elas estarão nos meus líquidos corpóreos, cumprindo a sua funcionalidade, certo? Daqui para frente, vocês estão percebendo que nós já temos ganhando um conhecimento teórico e agora já temos condições de conversar sobre outras coisas, que nós já fomos falando, deixando no caminho aí para vocês, como, por exemplo, o tipo de resposta imunológica. Então, eu tenho dois tipos básicos de resposta imunológica, que é a resposta primária e a resposta secundária. A resposta primária, como nós já vimos, o que é que tem aqui nessa resposta primária? É quando eu estou entrando em primeira vez em contato com essa substância estranha. Por isso, primária. Eu nunca entrei em contato com aquele antígeno. Eu nunca entrei em contato com uma salmonela. É a primeira vez. Então, significa que eu vou montar uma resposta imunológica primária. É a primeira vez. O que acontece nessa resposta primária? Eu vou ter... Quem é que entra em ação? As células fagocíticas que nós vimos. É elas que entrarão em ação primariamente, porque elas não são específicas. Independente de qual é o antígeno, ela vai reconhecer que aquilo é estranho. Então, a ativação de células fagocíticas é o que acontece inicialmente. Depois, o que é que uma célula fagocítica faz? Fagocita, processa e depois de processar, o que é que ela faz? Apresenta um fragmento ou a parte estranha, que é isso que a gente está vendo aqui, ó. Então, ativação de células fagocíticas, e ela vai apresentar para quem? O linfócito, ó. Então, ela ativa os linfócitos. Qual é o linfócito? O primeiro, TCD4, e depois, no decorrer da resposta primária, ó, o linfócito B para produzir anticorpos. Então, estão entendendo por que na resposta primária o anticorpo só será formado depois de alguns dias? Porque é uma sequência de eventos. Ainda não posso estimular o linfócito B direto. Ainda nunca entrei em contato, então não tenho experiência imunológica. Isso será produzido através desses eventos que a gente está vendo aqui, ó. Entrei em contato pela primeira vez, as minhas células fagocíticas fagocitaram, processaram e apresentaram para os linfócitos TCD4, e depois esse TCD4 estimulou o linfócito B a produzir anticorpos. Esse linfócito B, ele formará as imunoglobulinas ou anticorpos, olha, o outro nome aí, anticorpos, imunoglobulinas, tá? É a mesma coisa. Ele formará as imunoglobulinas
principalmente a IgM. Quando nós formos conversar daqui a pouco sobre anticorpos, nós vamos ver que eu tenho várias classes de anticorpos. E uma das mais funcionais, porque ela consegue bloquear vários antígenos ao mesmo tempo, é a IgM. Ela é pentamérica. Ela tem são 5 anticorpos juntos. E aí ele pode bloquear vários anticorpos ao mesmo tempo. É por isso que no início da infecção, eu tenho a IgM preponderante na minha corrente sanguínea. Vocês já viram isso, que numa sorologia, quando eu faço e eu tenho IgM positivo, qual é a interpretação que eu faço? Que esta infecção é recente ou é tardia? Recente. E por que eu produzo IgM logo no início da infecção? Porque ela bloqueia mais antígenos. Eu não vou produzir uma molécula de anticorpo que bloqueia só um anticorpo de cada vez. Se eu puder produzir uma imunoglobulina que bloqueia 5, 10 ao mesmo tempo, isso não é interessante para eu barrar aquele antígeno? Não é. É por isso que no início da infecção há a formação principalmente da imunoglobulina M, a IgM. Depois que eu elimino este antígeno, vocês vão de convir comigo que eu não posso mais gastar, não preciso gastar energia para produzir uma molécula altamente complexa como uma IgM, se eu posso produzir uma que fique só circulante e vigiando. É por isso que eu vou ter, nas fases tardias, qual é a imunoglobulina? A IgG. Mas nós vamos entender isso quando nós falarmos da estrutura dos anticorpos. No final da resposta primária, o que é que eu vou ter? Anticorpos formados e formação de células de memória, que nós conversamos lá, ó. Subpopulações de linfócitos T, que ficarão guardadas. Subpopulações de linfócitos B, que ficarão como memória. Para que eu guardo essa memória? Para um contato secundário. E aí a gente entra na segunda forma de resposta imunológica, que é a resposta secundária. Vamos lá. Se é secundária, eu já tive um contato prévio, concorda comigo? É a segunda vez que eu estou entrando em contato com este antígenos. Como é a segunda vez e eu já tenho célula de memória e anticorpo, vocês acham que eu vou precisar da célula fagocítica, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela continuará funcionando. Porque, veja só, quem é o pelotão de vigilância em todo e qualquer tecido? A célula fagocítica. Então, o antígeno não vai entrar no meu sistema e vai direto lá no linfócito T e B, não, ativá-los, não. Quem sinaliza que entrou novamente é o pelotão de frente, que é a célula fagocítica. Então, aqui, ó, um contato secundário, prévio, né, segunda vez. Os fagócitos entram em ação, acontece a ativação deles. Eles vão sinalizar agora e apresentar também para os linfócitos T, vai continuar paralelamente a produzir anticorpos novos agora? Também vai. Qual anticorpo é que o linfócito B vai produzir? No secundário. Vai produzir IgM também? Vai. E os que já estão formados vão ajudar e a debelação dessa infecção vai ser muito mais rápida. Olha lá. Então, ativação dos fagócitos, eles reconhecem que é um antígeno, que aquilo é estranho. Fagocito, produzem citocinas e eles acabam o quê? Sinalizando para essa grande população de linfócitos que já está formada. Tanto linfócitos T quanto linfócitos B de memória, que agora já podem produzir imediatamente os anticorpos. Então, numa resposta secundária, a produção de anticorpos não vai demorar muito. Ela é mais rápida. Eu já tenho linfócitos de memória para isso. Nessa resposta imunológica secundária, a minha reação será rápida e intensa. E aí talvez não dê tempo para o antígeno, mesmo que ele seja uma bactéria, um micro-organismo que se adapta, que burla o sistema imunológico, talvez não dê tempo, porque a resposta foi o quê? Potente e abrupta. Opa, pronto, vou te eliminar logo aqui no início. Por isso que eu digo que é uma reação rápida e intensa. Tá? Veja, mas professor, o senhor falou que uma resposta intensa não é benéfica. Uma resposta intensa não é benéfica quando ela é persistente.
Se ela for pontual e eliminar num curto espaço de tempo, ela não será danosa como uma resposta intensa e persistente. O que é uma resposta intensa e persistente? É aquela, entrou um micro-organismo no meu pulmão pela segunda vez, entrou em ação todos os mecanismos que já estavam prontos e eliminaram. Eu nem tive tanto dano no meu pulmão. A persistente eu não consegui eliminar, e aí cada vez mais potente eu tenho que entrar em ação. E por longo período o dano tecidual vai ser longo, vai ser grande ali. Tá? Então cuidado, né, nessa questão do entendimento. Na segunda, ela será rápida, intensa, mas por um curto período. Ou seja, ela consegue eliminar o antígeno com maior facilidade. Tá? Mas, professor, se ela não conseguir, aí vai ser danoso, porque vai haver o quê? A persistência. Então, a persistência dessa ação, dessa reação rápida, intensa, ela será danosa para o tecido. Nas respostas secundárias, a formação de imunoglobulina com maior afinidade ao antígeno. Então, da primeira vez, talvez eu não tenha fabricado o linfócito B, não tenha fabricado um anticorpo tão específico para aquele antígeno. Mas na resposta secundária, ela já será muito mais específica. Ela se ligará com muito mais especificidade. É por isso que eu digo que é a formação de imunoglobulina com alta afinidade ao antígeno. Recrutamento de novos linfócitos. Então, eu já tenho uma subpopulação. Mas se não for suficiente, eu produzirei outras. Na verdade, sempre acontecerá, né, a produção, porque é um novo estímulo que está acontecendo ali. E o predomínio aqui nessa resposta secundária será de IgG, né, uma outra imunoglobulina, que tudo é anticorpo. Nós vamos ver que ele só recebe essas denominações IgE, IgA, IgG, IgM por causa da sua morfologia, né? Umas são monoméricas, outras são diméricas. Mas a função de todo e qualquer anticorpo é qual? Ligar em antígeno específico para o qual ele foi fabricado. Certo? Entenderam aí? Então, resposta primária é quando nunca eu entrei em contato com um antígeno, eu estou entrando pela primeira vez, os fagócitos reconhecerão esse antígeno, processarão e apresentarão para os linfócitos T, CD4, que estimularão, dentre outros, o linfócito B a produzir anticorpos. Esse anticorpo será IgM em grande quantidade. E no final desta resposta primária, o que significa o final da resposta? A eliminação do antígeno. Eu terei as minhas células de memória. Os meus linfócitos T que entrarem em combate, eles agora já aprenderam. E eu deixo a subpopulação lá, circulando no meus líquidos corpóreos. Os linfócitos B, agora eu terei subpopulações de linfócito com aquele anticorpo ligado na superfície. Que quando ele entrar em contato de uma segunda vez, que é uma resposta imunológica secundária, ele vai ativar os fagócitos também, mas os linfócitos T e B de memória já entrarão em ação. Esta ação será rápida e intensa. Eu formarei imunoglobulinas com muita afinidade agora. O recrutamento de novos linfócitos acontecerá e eu produzirei mais imunoglobulinas. Se eu entrar em contato com esse antígeno pela terceira vez, vocês acham que eu estou pronto? Muito pronto para isso, né? O que não significa que quando for um antígeno que seja um ser vivo, que seja um micro-organismo, ele não burle esse sistema aqui, tá? Mas para ele burlar é muito mais difícil quando eu já tenho uma resposta secundária montada esperando ele ali. Por quê? Porque eu não dou tempo para ele burlar o meu sistema. Para ele entrar, para ele chegar, para ele cumprir. Veja, uma bactéria ela precisa entrar, se estabelecer, colonizar. Ela precisa desse tempo. E numa resposta primária, talvez ela tenha esse tempo, porque eu ainda estou me preparando. Olha, é a primeira vez que eu estou vendo isso daqui, eu não sei como reagir. Quer dizer, eu não sei não. Eu nunca vi, eu preciso montar uma resposta, eu preciso pedir ajuda. E aí é o tempo que ela precisa, talvez, para todos esses eventos, para se estabelecer, se multiplicar e causar o processo infeccioso.
Numa resposta secundária, ela vai entrar e o sistema imunológico pronto não dará tempo para ela fazer todos esses eventos. E aí ela pode ser eliminado com facilidade. Certo? Então aqui nós temos resposta imunológica primária e secundária. Nós temos também outras denominações importantes, que é a resposta imunológica ativa e passiva. O que é uma resposta imunológica ativa? É quando eu faço a inserção de, então, a vacina, por exemplo, é uma forma de imunização ativa. Por quê? Porque eu faço a inserção de antígenos de forma controlada. Isso aqui é importantíssimo. Tá? Então, o que é a vacinação? É a inserção de antígenos de forma controlada. E aí eu vou inserir no teu sistema o micro-organismo ou o antígeno que vai fazer com que o teu sistema imunológico responda, monte toda essa resposta que nós conversamos aqui. Só que agora de forma controlada. Você não vai desenvolver a infecção. Então você nunca entrou em contato com o vírus da hepatite B. O que é que eu posso fazer? Eu posso montar uma resposta de forma ativa. Eu pego esse vírus e trabalho com ele. E aí nós temos as diversas formas de vacina aqui, ó. Nós vimos, e olha o conceito de antígenos voltando aqui, importantíssimo. Nós vimos que o antígeno precisa ser um ser vivo. Ele inteiro, eu digo? Não. Pode ser um fragmento dele? Pode. Uma das vacinas que a gente utiliza pode ser uma toxina produzida pelo micro-organismo. Então tem vacinas que são toxoides, ou toxinas, ou substâncias produzidas pelo micro-organismo. Veja, eu nem estou inserindo o micro-organismo causador da patologia. Eu estou inserindo uma substância produzida por ele, que é um toxoide. Então, por exemplo, na vacina do tétano e da difteria, não é o micro-organismo que eu estou inserindo, é a toxina produzida por ele. Então eu pergunto para vocês, eu posso agora ensinar de forma ativa o meu sistema imunológico a reconhecer aquele antígeno? Posso. E aí, quando ele entrar verdadeiramente, eu já tenho uma resposta montada. E aí será uma resposta primária ou secundária quando eu entrar em contato com o micro-organismo verdadeiro? Secundária, já tenho uma resposta montada. E aí, quando ele entrar, começar a produzir essas substâncias que são danosas para o meu sistema, elas serão eliminadas com facilidade. Então, por que eu faço isso? Porque eu conheço o sistema imunológico. É isso que nós estamos fazendo aqui. Conhecendo os elementos do sistema imunológico, vendo as suas funcionalidades, para que eu consiga utilizar este conhecimento para manipular. E isso daqui, uma resposta imunológica ativa, através da vacinação, nada mais é do que conhecimento sobre o sistema imunológico e a sua manipulação adequada. Então, eu posso introduzir uma toxina, como acontece na vacina do tétano e da difteria. Eu posso inserir um micro-organismo morto, e eu falei aqui para vocês, sistema imunológico, ele não reconhece o que é vivo e o que é morto. Ele reconhece o que é próprio e o que não próprio, o que é estranho e o que não é estranho. Então, para ele, ele não faz diferença se é um micro-organismo ou se é uma toxina produzida por esse micro-organismo. E aí eu me aproveito deste conhecimento para fazer um outro tipo de vacina, que é com micro-organismos mortos. Então eu pego a bactéria que tem na sua superfície o antígeno causador do dano naquele tecido e mato ela, não destruo, tá? Eu apenas não deixo ela viva, para ela não se multiplicar dentro do meu sistema. E aí eu pego uma quantidade adequada e injeto no meu sistema, para que o meu sistema imunológico, no meu corpo, para que o meu sistema imunológico monte uma resposta imunológica. Um exemplo disso, que uma das vacinas que utiliza micro-organismos mortos é o da coqueluche. Outros micro-organismos, outros tipos de vacina, eu posso usar micro-organismos atenuados, como a vacina BCG, por exemplo. A vacina BCG eu atenuo. O que significa atenuar? Eu não mato o micro-organismo,
mas eu deixo ele com uma capacidade ilimitada. Por exemplo, ele não conseguiria se multiplicar. Pessoal, como é que faz isso? Como é que eu mato o micro-organismo? Como é que eu atenuo o micro-organismo? Substâncias químicas. Muitas das vezes, a atenuação de micro-organismo, eu faço passagens ou repique. Gente, por favor, de casa, desligar o microfone que está interferindo aqui. Alguém está com um microfone ligado aí. Micro-organismo atenuado, muitas das vezes eu fico passando ele em meios de cultura. Cultivo ele por um tempo, passo para outro meio. E isso, às vezes, faz com que ele perca a sua virulência, vamos dizer assim. Ele está vivo, mas ele está atenuado. E aí eu administro a vacinação. Nós bem vemos isso na BCG. Todos tomamos a BCG. Como é que a gente sabe que a BCG funcionou ou não? Não é a cicatriz que a gente tem aqui? Os teus filhos que tomaram, ou alguém que você já viu, você injeta este micro-organismo atenuado intradérmico, não é isso? Faz aquela pápula aqui, e o ideal é que forme um processo infeccioso pontual. Por que forma um processo infeccioso? Porque o meu micro-organismo está vivo. Mas ele vai invadir tecidos mais profundos e causar, por exemplo, uma pneumonia, por exemplo, uma tuberculose? Não, porque ele não tem essa capacidade mais. Outrora ele não tinha. Se eu injetasse ele no meu corpo, daqui a pouco eu poderia estar com uma tuberculose. Mas assim, ele atenuado, não. Vocês estão vendo que eu estou manipulando, eu estou usando o conhecimento para manipular as coisas ao meu favor. Eu estou usando aqui tanto um conhecimento microbiológico, um conhecimento do micro-organismo, quanto o imunológico. As duas coisas já estão se juncionando aqui dentro da disciplina. Esse micro-organismo atenuado, eu injeto ele intradérmico, né? Intradérmico, a BCG, não tem que formar aquela pápula. Depois dê uma olhada direitinho se é isso. E aí forma aquela pápula, daqui a pouco forma um cascão, um pus. A gente diz para a mãezinha, não tire isso, deixe lá. Não passe sabão, nada. Deixe a infecção lá, ela será só naquele ponto. E isso é suficiente para esses elementos do sistema imunológico virem, migrarem para essa região. Quem é que entrará em contato com este micro-organismo atenuado que eu injetei intradérmica? O macrófago, né? Ele vai fagocitar esses micro-organismos, ele vai chamar outros elementos, não é à toa que eu tenho pus aqui, e lesão tecidual, por isso que fica a minha cicatriz aqui. Ele vai fagocitar esse micro-organismo, ele vai processar, ele vai apresentar para quem? Para o linfócito TCD4, que sinalizará para o linfócito B produzir anticorpos. No final, eu tenho anticorpos contra aquele micro-organismo específico para qual eu vacinei. No dia em que eu entrar em contato com o micro-organismo verdadeiro, funcional, vivo, eu tenho como responder de forma potente, como eu falei para vocês? Tenho, eu já tenho uma resposta montada. Então, as vacinas, elas nada mais são do que a montagem, a estimulação organizada e segura do meu sistema imunológico. Algumas coisas nós precisamos desmistificar aqui, porque eu ouço muitos absurdos. Então, vejam só, nós somos indivíduos. A resposta do teu sistema não garante que será a mesma do outro indivíduo. As vacinas, como nós estamos vendo, é uma tentativa de manipulação e elas funcionam. Não são 100% seguras. Ela impede com que eu entre em contato com o antígeno? A vacina impede com que eu entre em contato com o antígeno? Não. Eu vou continuar. Não é à toa que na atual situação que nós estamos vivendo aqui, o que é que eu faço? Eu sou vacinado, eu tomei as 2 doses, mas eu continuo usando a minha máscara. Eu continuo lavando as minhas mãos, eu continuo passando o álcool gel. Porque se eu tiver montado uma resposta adequada, quando eu entrar em contato com esse antígeno, talvez ele não só estabeleça no meu corpo e não cause infecção, ou se causar de forma branda, mas eu continuo transmitindo. Então eu tenho que tomar cuidado com essas situações.
porque é o conhecimento que nos salvará. Na verdade, é o conhecimento que está nos salvando. E em cerca de 1 ano, nós já temos uma vacina. Várias, na verdade, né? Em épocas passadas, as populações se dizimaram, porque não existia esse conhecimento e essa forma de produção acelerada que nós estamos tendo agora. Então, nós somos uma população que está vivendo um ponto importante da história, né, com essa pandemia, mas que a gente tem também uma representatividade da ciência dando essa resposta e esse conhecimento que a gente está conversando aqui, que hoje parece básico, mas que foi construído tijolo a tijolo, não foi em vão. E nós precisamos usar isso, né? Eu já ouvi absurdos de eu vou esperar a vacina 100% eficaz. Não existe 100% eficaz? Não. Você toma a vacina contra a BCG, mas ela não impede que você não tenha tuberculose. Você pode ter. Tem grande chance de não ter. Mas se tiver, será uma forma mais atenuada. Que é o que a gente está vendo agora. As vacinas que estão iniciadas e que estão sendo utilizadas, elas têm uma porcentagem, mas ela é o quê? Um ganho a mais para você. E como nós estamos ainda, não vou dizer patinando, mas caminhando, se organizando perante essa nova situação, a gente vai se adaptando. Então já ouviram falar da possibilidade de uma terceira dose de vacina. Por quê? Porque estamos vendo, estamos avaliando, ainda estamos vivenciando essa questão. E não há nada de errado nisso. Eu estimulei a primeira vez, verifiquei. Se o teu sistema não respondeu adequadamente, eu posso adequar essa vacina? Posso. Eu posso utilizar uma segunda dose? Posso. A segunda dose, talvez o teu sistema imunológico... Nós vimos em respostas aqui, ó. Na resposta secundária, não é mais potente, não é mais intensa. É por isso que as segundas doses são importantes. Se a segunda dose não está sendo suficiente, eu posso fazer uma terceira dose. As vacinas que nós já utilizamos, quando vocês forem cuidar dos recém-nascidos, vocês vão utilizar o cartão da criança, tem uma diversidade de vacinas que você toma desde os primeiros meses de vida, né, até uma certa idade que você toma. E depois de adulto, tem as dos adultos, que você toma por um período. E lá nós temos vacinas que são 2 doses, que são 3 doses. Nós aprendemos e modificamos isso no decorrer do tempo. Antigamente a criança levava 4 furadas para 4 vacinas diferentes. Hoje em dia eu tenho as pentavalentes, as tetravalentes. São 4 vacinas ou 4 antígenos de uma vez só que eu injeto. E o meu sistema imunológico, como nós vimos aqui, ele não é específico para o antígeno. Não adianta se eu injetei o antígeno todos de uma vez. Ele montará uma resposta para cada antígeno que foi injetado. Estão entendendo? Como aqui parece básico esse conhecimento, mas a aplicabilidade dentro da nossa área é imensa, é grandiosa e nós precisamos utilizar isso para desmistificar, porque, como eu falei para vocês, é o conhecimento que será salvador, é o conhecimento que está nos salvando, na verdade. Tá? Outro tipo de vacina são as vacinas acelulares, porque eu já cheguei a comentar com vocês em um determinado momento aqui, o sistema imunológico, ele não reconhece coisas dentro da célula. Então entrou uma bactéria, eu já falei algum elemento que entra na célula bacteriana para destruí-la? Não, é superfície. O macrófago, ele se liga na superfície da bactéria e fagocita e processa. Não tem dentro. Então, por este conhecimento eu uso. Então, por exemplo, eu vi uma vez um panfleto de uma vacina para o HPV, que eles fizeram em laboratório a proteína do capsídeo do vírus. Vírus é um capsídeo, é um grupo de proteínas que se agrupam e englobam o material genético. Um vírus é isso. Aí o que eles fizeram? Aí eu pergunto, se este vírus entra no meu sistema, ele vai invadir a célula, usar a maquinaria da célula, causar dano para a célula. Se eu tirar o material genético daqui, ele vai causar algum dano?
Porque, veja, todo ser vivo precisa ter uma informação genética. Se ele não tiver, ele vai ser proteína. Ainda que assim seja estranho. E é por isso que eles usam para vacinar. Então, eles criaram essas proteínas do capsídeo e formaram capsídeos virais, sem material genético. E agora eu posso injetar no meu corpo. Eu pergunto, esse vírus vai te infectar? Não, não tem como. Mas o sistema imunológico vai reconhecer aquele capsídeo como próprio ou não próprio? Não próprio. Vai montar uma resposta? Vai. E quando você entrar em contato com o vírus, que tem o capsídeo, que tem o material genético, que seja ser vivo, eu já tenho uma resposta montada? Já. Não é engenhoso isso? Então eu ofereço apenas a casca, vamos dizer assim, do vírus, o envoltório, o capsídeo. E aí eles fizeram a vacina e utilizam. Então, o risco de desenvolver infecção é zero. Mas a resposta imunológica ela será montada. É isso que a gente chama de vacinas acelulares. Não tem micro-organismo, né? Não tem ser vivo ali. É um micro-organismo que eu montei para quê? E agora, como é superfície, e o sistema imunológico reconhecerá o capsídeo do vírus, ele montará a resposta do mesmo jeito. Entenderam? A parte de vacinação, vocês mais aprofundada, tipo assim, tipos de vacina, que mais? Período que serão vacinados. Olha, 3 meses, nos primeiros 3 meses de vida são essas vacinas. Isso vocês terão nas disciplinas posteriores dentro da área de vocês. São os enfermeiros que darão isso especificamente para vocês. Nós não nos focaremos aqui. Mas entenderam o que é uma vacina? Então, e os tipos de vacina? Então, essa resposta imunológica que eu fabrico, que eu manipulo, a gente chama de resposta imunológica ativa. Eu tenho uma resposta imunológica passiva também. Em que situação? É quando eu já vou inserir os produtos de resposta imunológica. E que produtos seriam esses da resposta imunológica? São células que eu vou inserir? São proteínas do complemento? Não, são anticorpos. O final da resposta não acontece a produção de anticorpos e eles ficam circulantes porque ele é uma proteína, uma glicoproteína importante para bloquear o antígeno. Nós já vimos isso em algum momento aqui na nossa aula. Então, eu insiro de forma passiva, né, esses produtos da resposta imunológica, principalmente os anticorpos. Mas por que vocês fariam isso? Porque tenho antígenos que causam danos tão abruptos, potentes e rápidos que eu não teria tempo de montar uma resposta imunológica. Então, o veneno de serpente, que picou você pela primeira vez, eu pergunto, se é uma resposta primária ou secundária que você vai montar? Primária ou secundária? Primária. Vai levar tempo para produzir anticorpos? Vai, mas esse antígeno ele é danoso demais. E aí eu não posso esperar 7 dias, 14 dias. Mas se eu já tiver os anticorpos prontos, eu posso injetar em você? Posso. É isso que é uma resposta imunológica passiva. Eu vou inserir produtos da resposta imune, principalmente os anticorpos. Qualquer anticorpo ou o anticorpo específico para aquele antígeno? O específico. É por isso que o veneno de uma serpente, lá no Butantan, eles criam as serpentes para fazer anticorpos específicos para aquele veneno. E depois distribui para a rede básica de saúde aí. Né? O escorpião é outro anticorpo. Então é por isso que quando você chega por um acidente ofídico, o que é perguntado para você? Você viu a serpente? Como é que ela é? Se você tiver essa informação, a tua chance é grande de eu pegar o anticorpo específico para aquela serpente. E se você não viu, o que é feito? Eu administro como se fosse um coquetel de anticorpos, né? Que eu não sei qual é, eu sei que é uma serpente. Então vamos injetar essas daqui
É uma possibilidade, eu amplifico a possibilidade. Só que aí vou perder, né? Material caro e tudo. Se eu tiver a certeza. Então, muitas das vezes o pessoal diz, se puder saber, ou pelo menos o aspecto da serpente, ou então capturá-la, mas você já levou uma picada, você vai atrás, né? É complicado essas situações. Mas eu estou falando que é situações que vocês vão se deparar com isso. Então você tem que saber, ó. Saber qual foi o animal peçonhento, para você escolher lá na tua geladeira qual o anticorpo que você vai administrar. Porque não vai dar tempo. Então eu já dou a resposta imunológica pronta. E o anticorpo faz o quê? Bloquear. Bloqueia esse veneno, esse super antígeno. E agora, quem é que vai eliminar esse antígeno? Os elementos do sistema imunológico. A célula fagocítica vai processar lá essa toxina, vai quebrar, e depois que ela quebra, destrói, aquilo fica inócuo, não funciona mais. É por isso que eu consigo me salvar dessas formas. Então vamos lá. Então eu vou inserir produtos da resposta imune. IgG. Então, muitas das vezes, essa imunidade, essa resposta imunológica passiva, ela não se dá só nessas situações de acidentes, mas, por exemplo, quando a mãe passa IgG e IgA para o filho, é uma imunização passiva. Porque, por exemplo, o filho que está sendo gerado no útero materno, ele já teve experiências imunológicas? Não, ele está sendo gerado num ambiente estéril. E lá nesse ambiente estéril, ele não entrou em contato. Mas a mãe já teve as suas experiências imunológicas. E se ela teve experiência imunológica, ela tem anticorpo? Sim. E aí ela pode passar alguns, tá? Então, os anticorpos que passam pela barreira placentária, ela doa. Então, vejam como é bonita a maternidade. Você já está doando uma resposta que você já teve. As experiências que você já teve. E aí você doa para o seu filho. De várias formas. Através da placenta ou através do leite materno. E aí, quando você for palestrar, dizer para a mãezinha a importância do leite materno, o colostro, o primeiro leite, o mamado, explique, você está já ofertando para o seu filho anticorpos contra determinadas doenças. Então, seu filho já vai receber de graça uma resposta montada. Então, isso também é imunização passiva. Passar de forma direta, né, de mãe para filho. Não são todas, tá? Mas eu tenho muita imunoglobulina no leite, muita imunoglobulina que passa pela barreira transplacentária. E aí eu já oferto para o filho uma proteção, né? Uma proteção. Esse filho, não esqueçam que é um indivíduo. Ele já terá os seus elementos imunológicos, sim ou não? Células? Sim. Proteínas do complemento? Sim. Anticorpos ainda não terá. Terá esses são os primeiros que ele ganha, né? Agora, a partir do momento em que ele nasce, começa as suas experiências imunológicas. E é por isso que, para a criança, a gente toma cuidado, né? Então, nos primeiros momentos de vida, não ficar beijando na boca, não ficar todo mundo pegando na mão, porque é um ser ainda que, apesar de ter os elementos imunológicos, ainda é muito frágil. E as suas experiências imunológicas, elas têm que ser o quê? Controladas. Não pode ser direto com um patógeno? Não. E aí o patógeno vai vencer facilmente. Então, a mãe que tem uma infecção sexualmente transmissível, eu tenho que tomar cuidado na hora do parto. A mãe que tem sífilis, eu vou tomar cuidado. Tem mecanismo de resolver isso? Tem. A mãe que tem HIV, a mesma coisa. Tomar cuidado para que é necessário que essa criança entre em contato com micro-organismos não patogênicos, porque esses micro-organismos não patogênicos, eles estimularão o sistema imunológico a se montar, vamos dizer assim. Eu já falei em algum momento para vocês, eu preciso dos antígenos
para que eu produza elementos do sistema imunológico. Porque não tem sentido nenhum eu produzir elementos do sistema imunológico se eu não tenho quem combater. Então, quando a criança passa pelo canal do parto, pela região vaginal, a pele dela já entra em contato com as bactérias daquela região. A criança sai de um ambiente estéril para um ambiente contaminado. Então, as suas experiências começam aí, pelo canal do parto, que vai entrar em contato. Qual é a parte que vai colonizar de micro-organismo? Pele. Depois, primeira coisa que ela faz depois de nascer? Não. O que é que toda criança faz quando sai do respirar. E ao respirar, o que é que vem do ar? Micro-organismo. O que é que vai ser colonizado? Trato respiratório superior. Depois, vai mamar. No momento de mamar, o quê? Micro-organismo da pele da mãe, ela deglute e vai para o gastrointestinal. E assim começam as primeiras experiências do contato com o antígeno. Vai montar essa tolerância no decorrer do tempo. A instituição da microbiota da pele, da região da mucosa, vai decorrer da experiência que ela tiver no dia a dia. Tá certo? Então, vejam, a gente sai de um ambiente estéril e passa a ter essas experiências. Isso é necessário. Certo? Então, uma das respostas passivas é essa. Então, passivamente, eu estou entregando de graça, de bandeja. Antitoxinas. Então, quando um antígeno que foi inserido no meu sistema é uma toxina e eu não tenho tempo para responder, eu posso usar uma antitoxina. Um anticorpo, olha outro nome aqui, ó, gama-globulina humana, é anticorpo. Eu já posso também oferecer um soro, como no caso da serpente que eu falei aqui para vocês, certo? Vou voltar aqui só para a gente não se perder. Então, a resposta primária, nós já vimos que os tipos de resposta imunológica podem ser primária e secundária, que elas podem ser ativa e passiva, ou seja, eu posso ativamente produzir essa resposta imunológica ou entregar ela pronta de forma passiva. E eu tenho agora a resposta imunológica inata e adaptativa. O que é uma resposta imunológica inata? Ela é uma resposta inespecífica. O que é inato para vocês? É que você já nasce com ela, que você já traz. E esses elementos que você já traz, ela é inespecífica. Por que eu digo inespecífica? Porque todo o teu elemento inato, ele age contra qualquer antígeno. E não vai escolher, não, eu só ataco micro-organismo. Eu só lipídios, eu só proteína. Não. O inato é inespecífico porque ele age sobre todo e qualquer antígeno. Qual é a característica de uma imunidade inata? Atuação imediata. Entrou um micro-organismo na minha pele, invadiu a minha pele, imediatamente um elemento inato entra em ação, que é o macrófago, por exemplo. Eu acabei de falar, a criança já tem as suas células? Já. Não é a mãe que doa para ela, não. É ela que forma mesmo. Porque a criança tem medula óssea ou não tem? Tem, é lá que é formado as células. Então, já lá no ambiente uterino, ela já forma as suas células. Então, ela já nasce com isso. Então, é inato, ela atua imediatamente. É por isso que quando ela sai e passa pelo canal do parto, quando ela respira, quando ela se alimenta, que ela vai entrar em contato com esses antígenos, esses elementos já começam a atuar imediatamente. Por ele ser inespecífico, ele responde da mesma forma para qualquer agente agressor. Então, é antígeno, é estranho, ele vai atacar. Não é específico, é inespecífico. Não determina a imunidade permanente. Então, a imunidade inata não determina a imunidade permanente. Então, os elementos que entrarão em ação é como se fosse a barreira inicial. Para que eu guarde esta informação, nós vimos que eu tenho um processo lá para trás, né? Formação de anticorpo, de células de memória. E isso é a adaptação, é a resposta adaptativa que nós vamos ver. Então, ela não determina a imunidade permanente. Né? Então, pronto, estou salvo, já entrei em contato, eu sou macrófago, reconheci. Não, não funciona assim.
tá? E quais são esses componentes que a gente já nasce, que são da imunidade inata? Então, veja, eu elegi aqui na disciplina de vocês 3 elementos: os moleculares, os celulares e os órgãos linfóides. Mas eu falei que apareceria outros elementos aqui. Então, eu tenho outros elementos da imunidade inata, ó. Quais são esses componentes? A barreira mecânica que a pele forma. Então, se eu colocar uma bactéria aqui na minha pele, ela não terá facilidade para entrar no meu sistema. Fagócitos, que são as células fagocíticas diversas que nós falamos aqui, ó. Monócitos, macrófagos, eosinófilos. Elas já existem, nós já temos elas. Então, por isso, ela é inata. Sistema complemento, que nós ainda falaremos, que são um grupo de proteínas, inclusive proteínas formadas pelos macrófagos. Essas proteínas do complemento, uma das células que formam é o macrófago. Outras, fígado, os hepatócitos formam também essas proteínas do complemento. Nós já nascemos, então, se nós temos o macrófago, nós temos a proteína do complemento. As células natural killer que eu falei para vocês. Então, esses são alguns exemplos de elementos da imunidade inata. Temos outros? Temos. Muco, reflexo da tosse, pelos do nariz, células ciliadas do nosso trato respiratório, que varrem as substâncias para fora do nosso trato respiratório. Então, tudo isso nós já nascemos. É por isso que é chamado de imunidade inata. E aí nós temos a imunidade adaptativa. Esta é específica. Esta é também chamada de adquirida. Por quê? Porque é uma repercussão ou um evento que se dá ou se desenvolve após o contato com o antígeno. Então, vejam, eu entrei em contato pela primeira vez, agora eu vou me adaptar. Eu vou reconhecer isto especificamente. Lembra que eu vou sofrer um aprendizado? Então, se eu vou sofrer, eu vou reconhecer isso especificamente. Eu vou adquirir um conhecimento. Por isso é chamado de adaptativa específica ou adquirida. Então, desenvolve após o contato com o antígeno, combate antígenos variáveis também. Então, eu posso me adaptar a vários antígenos. Então, por isso que são variáveis. Ocorre quando a inata é insuficiente. Isso eu já cheguei a comentar com vocês. Entrou na minha pele 2 bactérias. Vocês acham que o macrófago sozinho é capaz de eliminar? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou exagerando que isso não acontece real, tá? Só didaticamente. Eu provoquei um corte aqui na minha pele e nesse corte eu inseri 2 bactérias no meu tecido. Vocês acham que o macrófago da minha pele, só ele sozinho vai conseguir eliminar essas 2 bactérias? Vai, gente. Lembra daquela imagem que eu mostrei no final de uma aula? Quando é pouco antígeno, aqueles soldados vigilantes que são os macrófagos são capazes de eliminar com facilidade. Aí eu pergunto, eu preciso chamar ajuda? Sinalizar para que venha outros macrófagos? Eu preciso sinalizar para monócitos saírem da corrente sanguínea e migrar para lá? Não tem necessidade, eu já eliminei o antígeno. Agora, quando é muito antígeno, ou quando eu não consigo eliminar o antígeno, aí eu peço ajuda. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Quando é que a adaptativa ocorre? Quando a resposta inata é suficiente. Quando ela não consegue eliminar o antígeno. E eu vou dizer para vocês, só quer dizer que a inata não funciona? Funciona. É ela que funciona na maioria das vezes. É ela que não deixa nós desenvolvermos infecção. Então, nós não temos anticorpos contra contra todos os antígenos que nós já entramos em contato. Por quê? Porque alguns eu elimino facilmente. E aí eu não tenho por quê apresentar linfócito CD4, produzir anticorpos. Não tem necessidade disso. Agora, quando precisa, a adaptativa entra em ação. É como se fosse o segundo pelotão. O primeiro não deu conta e eu peço ajuda da adaptativa. Então, ela age através da imunidade humoral. Então, o que é que vai entrar em ação? Agora sim, ó, não resolvi sozinho,
com a imunidade inata, eu vou produzir anticorpos, vou usar as proteínas do complemento. Então, quando ela age através da imunidade humoral, ela vai usar quem? Os anticorpos e as proteínas do complemento. Quando eu preciso da imunidade celular aqui na adaptativa, é aquilo que eu falei para vocês. O macrófago vai precisar dos linfócitos TCD4 para produzir anticorpos e para formar no final as respostas de memória, né? As populações de memória e os linfócitos B de memória que ficarão circulando no nosso corpo. Então, entendo que a adaptativa, o nome já diz, né? Eu me adapto àquela situação que a imunidade inata não conseguiu resolver. E aí eu vou entrar em ação para fazer essa funcionalidade. Tá certo, pessoal? Na próxima aula a gente inicia um outro assunto. Não vou iniciar agora, falta só 15 minutos. E nós já trabalhamos muito conteúdo hoje aqui. Certo? Pessoal de casa, alguma dúvida? Pessoal daqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Agradeço então a presença de vocês e até a próxima aula.